tapa na mesa, querer até ir pra porrada, não é o caso. Dá porrada no Chico Lopes. Eu até sou favorável, a CPI, no caso do Chico Lopes, tivesse pau de arara lá. Ele merecia isso, pau de arara. Funciona. Eu sou favorável à tortura, tu sabe disso. E o povo é favorável a isso também. Se você fosse hoje o presidente da República, você fecharia o Congresso Nacional? Não há a menor dúvida, daria golpe no mesmo dia. No mesmo dia. Não funciona. E tenho certeza que pelo menos 90% da população ia fazer festa e bater palma, que não funciona. O Congresso hoje em dia não serve pra nada, xará. Só vota o que o presidente quer. Se ele é a pessoa que decide, que manda, que tripudia em cima do Congresso, deu logo um golpe, pô. Parte logo pra ditadura. Agora, não vai falar em ditadura militar aqui. Só desapareceram 282. A maioria marginais, assaltantes de bancos, sequestradores. O senhor tem esperança, o senhor tem futuro, o senhor imagina, o senhor vê o Brasil em um lugar melhor, o senhor acredita nesse país? De que maneira o senhor enxerga o Brasil de todos nós? Só com crise, né? Não é com crise que cresce, essa palhaçada que a gente vê na imprensa por aí, né? Que a propaganda paga do governo, no dia de você, contribuinte. Só com uma crise seríssima. Me desculpa, né? Através do voto, você não vai mudar nada nesse país. Tá? Nada, absolutamente nada. Você só vai mudar, infelizmente, quando um dia nós partimos para uma guerra civil aqui dentro. Né? E fazendo um trabalho que o regime militar não fez, matando uns 30 mil. Começando com o FHC. Não deixar pra fora, não. Matando. Se vai morrer alguns inocentes, tudo bem. Se quando é guerra, morre inocente. Eu até fico feliz se morrer, mas desde que vá 30 mil outros junto comigo. Né? Não eu, marginal. Marginais, outros junto comigo. Fico feliz. Jair Messias é um dos 6 filhos de Percy Geraldo Bolsonaro e Olinda Bonturi Bolsonaro. Seu pai sustentava os 6 filhos trabalhando como dentista prático, sem formação, e por isso mudavam-se constantemente da cidade. Aos 15 anos de idade, Jair morava com a família em Eldorado, uma cidade de 15 mil habitantes a 250 quilômetros ao sul de São Paulo. Era 8 de maio de 1970, quando a pequena cidade recebeu uma inesperada visita. Carlos Lamarca, um militar desertor e guerrilheiro de esquerda que lutava contra o governo militar, refugiou-se nessa pequena cidade. Houve um tiroteio, um policial foi morto, estradas foram fechadas pela polícia e revistas foram feitas em toda a cidade. Ao final, o guerrilheiro conseguiu fugir e levou sua luta para outro lugar. Mas esse fato marcou profundamente o jovem Jair Messias Bolsonaro. Na ocasião, Bolsonaro e seus amigos chegaram a fornecer dicas para os militares sobre possíveis esconderijos de Carlos Lamarca e seu grupo, que haviam montado um campo para treinar guerrilheiros contra o governo militar no Vale do Ribeira. Foi dessa forma que ele descobriu a capacidade do exército para organizar a sociedade civil e passou a ter como objetivo se alistar no exército. Aos 17 anos, Bolsonaro entrou para a Escola Preparatória de Cadetes do Exército, o ESPECEX. Porém, após refletir, chegou à conclusão que deveria ter prestado concurso para a Academia Militar das Agulhas Negras, a AMAN. Então, no final de 1973, após alguns meses na ESPECEX, prestou o concurso e foi aprovado. Formou-se na AMAN em 1977. Segundo seu melhor amigo na época, Gilmar Alves, para conseguir entrar na escola preparatória e posteriormente no exército, Bolsonaro precisava de dinheiro para pagar seus estudos. Os dois então compraram uma vara e foram pescar para vender os peixes. Gilmar também conta que Bolsonaro sempre dizia para que ele também fosse para o exército, porque os presidentes eram todos militares e ele iria ser presidente. Bolsonaro só começou a se tornar conhecido publicamente em 1986, quando escreveu um artigo na seção Ponto de Vista da revista Veja. Nessa época, estava com 31 anos e servia como capitão no 8º Grupo de Artilharia de Campanha Paraquedista. No artigo, ele contestava a cúpula do Exército,
afirmando que o desligamento de dezenas de cadetes da Academia Militar das Agulhas Negras se devia aos baixos salários pagos à categoria, e não a desvios de conduta como os mesmos afirmavam. Bolsonaro foi detido pelo texto, ficou preso durante 15 dias e sofreu um processo militar por indisciplina. Porém, na ocasião, recebeu cerca de 150 telegramas de solidariedade das mais variadas regiões do Brasil, além do apoio de oficiais do Instituto Militar de Engenharia e de esposas de oficiais, que realizaram manifestação em frente ao Complexo Militar da Praia Vermelha, no Rio de Janeiro, a seu favor. Em 27 de outubro de 1987, Jair Bolsonaro informou a repórter Cássia Maria, da revista Veja, sobre a Operação Beco Sem Saída. Na época, Bolsonaro apoiava a melhoria do soldo e era contra a prisão do capitão Saldom Pereira Filho. O objetivo da operação era explodir bombas de baixa potência em banheiros da Vila Militar, da Academia Militar das Agulhas Negras em Resende e em alguns outros quartéis, com o objetivo de protestar contra o baixo salário que os militares recebiam na época. Bolsonaro foi acusado de ser o responsável por desenhar o croquis de onde a bomba seria colocada na adutora do Guandu, que abastece a água do município de Rio de Janeiro. A revista entregou o material ao então ministro do Exército, e este, após 4 meses de investigação, concluiu que a reportagem estava correta e que os capitães haviam mentido. Por unanimidade, o Conselho de Justificação Militar considerou em 19 de abril de 1988 que Bolsonaro era culpado e que fosse declarada sua incompatibilidade para o oficialato e consequente perda do posto e patente, nos termos do artigo 16, inciso 1º, da Lei nº 5.836 de 72. Em sua defesa, Bolsonaro alegou na época que a revista Veja tinha publicado acusações fraudulentas para vender mais artigos sensacionalistas. O caso foi entregue ao Superior Tribunal Militar. O julgamento foi realizado em junho de 1988 e o tribunal acolheu a tese da defesa de Bolsonaro e do capitão Fábio Passos da Silva, segundo a qual as provas documentais, cujo laudo pericial foi feito pela Polícia do Exército, eram insuficientes por não permitirem comparações caligráficas, uma vez que fora usada letra de imprensa. O Superior Tribunal Militar absolveu os 2 oficiais, que assim foram mantidos nos quadros do Exército. Ainda em 1988, Bolsonaro foi para a reserva com a patente de capitão e no mesmo ano iniciou sua carreira política, concorrendo a vereador do Rio de Janeiro. O laudo da Polícia do Exército, no entanto, seria mais tarde corroborado pela Polícia Federal, que confirmou a caligrafia de Bolsonaro. Aproveitando a fama adquirida por defender as causas dos militares, em 1988, Bolsonaro entrou para a vida pública elegendo-se vereador do Rio de Janeiro pelo Partido Democrata Cristão, o PDC. Muitos militares de patente alta o chamavam de oportunista, e quando iniciou sua carreira política, muitos quartéis proibiam a sua entrada. Porém, segundo ele, o ingresso na política aconteceu por acaso, pois sua vontade era dar continuidade na carreira militar, mas optou por se candidatar a vereador por acreditar que era a única opção que possuía no momento para evitar que fosse vítima de perseguição por parte de alguns superiores. Um fato que chamou atenção no curto período em que ele teve o seu mandato foi a recusa em receber um dos 42 Opala 0 km que foram comprados pela Câmara para os vereadores. Sua afirmação foi: "No meu caso, é dispensável." Seu mandato de vereador foi de apenas 2 anos e serviu principalmente para dar visibilidade às causas militares. Apresentou 7 projetos de lei, um dos quais autorizava o transporte gratuito de militares em ônibus urbanos. Bolsonaro, na época, mostrou-se um vereador conservador, discreto e pouco participativo, segundo opiniões de pessoas que conviviam com ele. 2 anos depois, foi eleito pela primeira vez como deputado federal pelo Rio de Janeiro.
Deputado Jair Bolsonaro, o senhor tem 3 minutos prorrogados. Não sai não, Maria do Rosário, fica aí. Prorrogado. Fica aí, Maria do Rosário, fica. Há poucos dias tu me chamou de estuprador no Salão Verde e eu falei que não estuprar você porque você não merece. Fica aqui para ouvir. E, senhor presidente, o senhor não pode tomar partido de posição de parlamentares aqui não, ok? E quando eu sair daqui eu vou ocupar teu espaço aí. Posso manifestar adesão. Comissão da Verdade. Vou aproveitar e falar um pouquinho, né, sobre Dia Internacional de Direitos Humanos. No Brasil é o Dia Internacional da Vagabundagem. Os direitos humanos do Brasil só defendem bandidos, estupradores, marginais, sequestradores e até corruptos. Dia Internacional dos Direitos Humanos do Brasil serve para isso. Isso está na voz, está na boca do povo na rua. Maria do Rosário sai daqui agora correndo. Por que não falou da sua chefe, Dilma Rousseff, cujo primeiro marido sequestrou um avião e foi para Cuba para expor da execução do major alemão? Do segundo marido, confessou publicamente que expropriava bancos, roubava bancos, pegava armas em quartéis e assaltava caminhões de carga na Baixada Fluminense. Por que não fala isso? Maria do Rosário, por que não falou sobre sequestro, tortura e execução do prefeito Celso Daniel do PP? Nunca ninguém falou nada sobre isso aqui. Tão preocupados com direitos humanos? Vai catar coquinho! Esse vídeo que acabamos de assistir é um excelente exemplo do seu perfil comportamental. Jair Bolsonaro ganhou destaque no cenário nacional justamente por defender as suas crenças e os seus valores de forma muito polêmica e às vezes até mesmo agressiva. Chegou a ser acusado pelos seus colegas no Congresso e até mesmo pelos seus opositores da esquerda de ser um político individualista. Porém, todos sabem que, na verdade, ele foi excluído por não querer participar dos jogos e esquemas que existiam na Câmara dos Deputados. Seu maior crime sempre foi ter a coragem de falar aquilo que muitas pessoas pensam, mas que não teriam a mesma coragem de falar publicamente. Em 6 mandatos e 28 anos no Congresso Nacional como deputado federal, nunca foi acusado de nenhum crime de corrupção ou mesmo de algum tipo de atividade ilícita. Por outro lado, ele já foi muitas vezes processado justamente pelo seu comportamento polêmico. E foi também esse comportamento que o tornou uma figura pública em programas de TV, talk shows, programas de auditório e principalmente na internet, aonde virou um meme e também conquistou uma verdadeira legião de fãs. Apesar de seus opositores se esforçarem para tentar passar a imagem de um deputado sem atuação, segundo o levantamento da agência Lupa e também do jornal O Estado de São Paulo, em seu período como congressista, Bolsonaro apresentou 172 projetos, sendo relator de 73 deles. 162 foram projetos de lei, um foi um projeto de lei complementar e 5 propostas de emenda à Constituição. Também apresentou outras 470 proposições, como emendas e processos em comissões, indicações de autoridades para que prestem informações em casos analisados pela Câmara, e mensagens e manifestações em plenário. Bolsonaro conseguiu aprovar 2 projetos de lei e uma emenda, entre elas uma PEC que prevê a emissão de recibos junto aos votos nas urnas eletrônicas, e uma proposta que estende o benefício de isenção do imposto de produtos industrializados para bens de informática. Outro projeto seu que ganhou destaque foi uma proposta de emenda à Constituição, que prevê que o Sistema Único de Saúde realize cirurgias de laqueadura e vasectomia em maiores de 21 anos que desejarem realizar o procedimento. Ele argumentou que muitas famílias pobres não têm dinheiro para fazer cirurgias como essas, e que teriam dificuldades em realizar seu planejamento familiar por esse motivo. Essa pauta já é defendida por ele desde o início dos anos 90, quando era vereador. Também defendeu a proposta de emenda à Constituição de que os salários dos policiais militares dos estados não poderiam ser menores que a dos policiais do Distrito Federal, e foi contra a volta da CPMF. Foi membro das comissões de Constituição e Justiça, de Relações Exteriores e titular da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado. Bolsonaro justifica sua dificuldade na aprovação de seus projetos
alegando que não recebia apoio suficiente dos demais congressistas, por sofrer discriminação por possuir ideias direitistas. No Congresso, ele chegou a ser conhecido como o homem que falava sozinho, por várias vezes ser o único presente no plenário e discursar para o Congresso vazio. Aparecem aqui no Twitter Bolsonaro será candidato à presidência em 2018, em 2014 houve ali aquele vai ou não vai, gente apoiando, gente descendo a borduna. E aí, Bolsonaro? Só em duas condições não serei candidato, né? Se estiver morto, tá? Ou se tiver inelegível. Olha, nós temos o povo ao nosso lado, não temos estrutura e temos também a verdade. A minha vida pregressa, 16 anos de capitão do Exército, também ajuda a potencializar essa credibilidade junto à população brasileira. Então é com esse espírito, sem obsessão, mas encarando como uma missão de Deus, é que nós nos preparamos para disputar possivelmente as eleições no ano que vem. Nas eleições de 2010 e 2014, Bolsonaro já tinha considerado concorrer ao Planalto, sempre com um discurso anticorrupção e principalmente anti-PT. Mas além da falta de apoio político, esse ainda não era o momento certo para isso. Bolsonaro ainda não tinha apoio político, não tinha um partido que o aceitasse como candidato, e também ainda estava construindo a sua base de eleitores. Em abril de 2015, ele falou publicamente pela primeira vez sobre a sua intenção de ser candidato à presidência da República. E, por enquanto, não temos aliados, estamos sozinhos. A pesquisa agora no DF me dá em segundo lugar, né? As pesquisas em municípios, por exemplo, São João de Meriti, me dá em segundo lugar também. Lógico, tem lugar que eu estou lá embaixo, porque eu não sou conhecido. Em 2016, se filiou ao Partido Social Cristão, também com o objetivo de concorrer à presidência, mas percebeu com o tempo que não conseguiria seu objetivo nesse partido. Então, em 2018, mudou novamente, filiando-se ao Partido Social Liberal. Aproveitando todos os movimentos relacionados ao impeachment de Dilma Rousseff, o crescimento do antipetismo no Brasil, resultado dos inúmeros escândalos de corrupção, e o crescimento dos movimentos conservadores de direita e liberais no país, somado ao fato dele ser o político mais popular do Brasil nas redes sociais, finalmente ele conseguiu o apoio que precisava. No começo, ele era considerado o azarão. Ninguém levou realmente a sério a sua candidatura e chegou a ser considerado uma piada pelos demais congressistas. Mas rapidamente ele ganhava cada vez mais apoio de movimentos de direita e principalmente de movimentos que organizavam grandes manifestações, em especial a favor do impeachment de Dilma Rousseff, a favor da Lava Jato e contra o Partido dos Trabalhadores. No dia 6 de setembro de 2018, Bolsonaro foi vítima de um ataque à faca durante uma campanha em Juiz de Fora, Minas Gerais. Foi atingido no abdômen enquanto estava nos braços de seus eleitores e necessitou passar por um procedimento de laparotomia exploratória na Santa Casa de Misericórdia de Juiz de Fora. Bolsonaro chegou a perder 40% do sangue do corpo, cerca de 2,5 litros, e passou por 2 cirurgias. Adélio Bispo de Oliveira, identificado como autor do crime e posteriormente preso, declarou no boletim de ocorrência que o fez a mando de Deus. As investigações mostraram que Adélio foi filiado ao PSOL entre 2007 e 2014. O partido emitiu uma nota classificando o atentado como um grave atentado à normalidade democrática e ao processo eleitoral. Até hoje, existem muitas dúvidas em relação ao mandante do crime e as ligações de Adélio com partidos de esquerda. Também se ele realmente agiu sozinho. Muitos vídeos mostram que ele pode ter tido ajuda para cometer esse ato. Após o atentado, Bolsonaro fez 2 cirurgias e recebeu alta no final de setembro. Ele disse que não recorreria da decisão da justiça. Entretanto, a sentença transitou em julgado. Com o episódio, precisou se afastar das campanhas nas ruas,
mas ao mesmo tempo ganhou ampla visibilidade na mídia, inclusive no horário nobre da televisão, que evitava publicar qualquer tipo de conteúdo relacionado a esse candidato. Seus adversários, por sua vez, decidiram mudar a estratégia de campanha, moderando o tom das críticas nas 2 primeiras semanas que se seguiram ao atentado. Com seu crescimento nas pesquisas, a esquerda no Brasil se mobilizou fortemente, fazendo campanhas de destruição de reputação, manipulando suas frases e pronunciamentos mais polêmicos, já que não tinham bons argumentos que pudessem utilizar. Bolsonaro foi rotulado mundialmente como machista, racista, homofóbico, fascista, ditador, entre outras acusações. Usando a hashtag #EleNão, um movimento iniciado nas redes sociais por atrizes e influenciadoras ligadas à ideologia de esquerda, iniciaram expressivas manifestações de rua tanto no Brasil quanto no exterior durante a campanha presidencial. Segundo os organizadores, as manifestações contaram com cerca de 500 mil pessoas no total, uma pequena fração se comparada às manifestações contrárias à esquerda e favoráveis a Bolsonaro. Ele não, porque o meu corpo de mulher e sapatão merece andar na rua sem ser violentado. Ele não, ele nunca, porque ele nunca vai nos representar, ele não nos representa. Ele não. Ele não. Ele não porque ele é machista, ele não porque é homofóbico, ele não porque é racista. O que tá em jogo, gente, é democracia. É muito importante a gente não entrar nessa onda de discurso de ódio. Ele faz isso, a gente não. A gente se vê na manifestação, procure uma perto da sua cidade. Quanto mais os seus opositores o atacavam, mais ele crescia nas pesquisas e ganhava mais seguidores. Tudo que era apontado como defeito pelos seus opositores acabava sendo visto como uma qualidade pelos seus eleitores. Lula, seu principal rival, estava preso. Haddad, que representava o PT nas eleições, estava, assim como os demais candidatos, envolvido direta ou indiretamente em escândalos. Ou mesmo ainda tínhamos aqueles candidatos que simplesmente não tinham chances de vencer por causa da sua pouca popularidade. Bolsonaro era o cara certo na hora certa, era o político que o Brasil queria. Alguém que não estava envolvido em casos de corrupção ou escândalos. E apesar de ser polêmico, representava uma nova mentalidade do brasileiro. Um povo que estava cansado de casos de corrupção e de não receber nada em troca do governo. Bolsonaro venceu com 55,13% no segundo turno das eleições e se tornou um dos presidentes mais populares de toda a história do Brasil. Teve o azar de encontrar uma pandemia em seu caminho, o que deu mais combustível para os seus opositores usarem contra ele. Hoje, ele é o principal candidato para a disputa em 2022. Mas seu governo ainda não acabou e temos muita coisa pela frente, principalmente com Lula novamente na disputa. Valeu, pessoal, abraço e até o próximo vídeo. 94,44% das urnas apuradas. Então, portanto, está eleito. Acabou! Lotada, 11 horas da manhã já cheia. Sou eu que estou com vocês. Para onde vocês apontarem, nós seguiremos. Esse é o governo democrata. Esse é o governo que respeita o seu povo e que ama a liberdade acima de tudo. Muito obrigado a todos vocês. Brasil acima de tudo.
Jair Messias Bolsonaro é o 38º presidente do Brasil. Ele foi eleito em 2018 e assumiu a presidência em 1º de janeiro de 2019, com muitos desafios para enfrentar. Sem apoio da mídia e com o menor orçamento de todos os tempos, sua campanha foi realizada praticamente pelas redes sociais e impulsionada por milhões de apoiadores anônimos que acreditaram na promessa de um novo país, com valores republicanos, conservadores e liberais. Brasil acima de tudo e Deus acima de tudo. Muito obrigado. Segundo o extrato final de prestação de contas de sua campanha, Bolsonaro arrecadou R$ 4.377.640,36 em doações. Foram gastos R$ 2.812.442, tendo sobrado R$ 1.565.000. Seu principal adversário, Haddad, do PT, declarou um gasto 15 vezes maior que Bolsonaro durante sua campanha. Segundo sua prestação de contas, ele arrecadou aproximadamente 35,4 milhões, mas gastou 37,5 milhões, restando ainda uma dívida de campanha de cerca de 3,8 milhões. E ao final da sua campanha, organizou ainda uma vaquinha nas redes sociais pedindo mais doações para saldar as dívidas. Já Bolsonaro afirmou que desejava doar as sobras de campanha para a Santa Casa de Misericórdia de Juiz de Fora, em Minas Gerais. Porém, o Tribunal Superior Eleitoral rejeitou a doação de sobras de campanha às entidades beneficentes. Os valores gastos em sua campanha foram um dos indicadores que mais chamaram atenção em sua vitória, principalmente quando comparados com a campanha de seus adversários e até mesmo com campanhas anteriores, como de Dilma Rousseff, onde estima-se que foi gasto mais de R$1 bilhão. Eles demonstravam também o grande apoio popular que Bolsonaro recebeu e refletiam um desejo generalizado da população na mudança do sistema do governo do país. Bolsonaro, obviamente, estava no ponto mais alto da sua popularidade, e isso talvez tenha dado muita confiança para ele e para o seu governo nos poderes que teriam para implementar as mudanças necessárias para transformar o Brasil em um país liberal, conservador e de direita. Porém, mudar o Brasil não seria tão simples assim. Para conseguir acabar com todos os esquemas de corrupção e privilégios acumulados durante décadas, e então implantar aquele governo de direita, liberal e conservador que era de desejo tanto dos seus apoiadores como de seus eleitores, Bolsonaro teria que lutar contra todo um sistema em um país que foi governado por partidos de esquerda e centro-esquerda desde a redemocratização, e onde a corrupção passou a ser algo comum e muitas vezes até entendido como aceitável. Sua luta teria que começar justamente pelo poder executivo, que foi loteado durante décadas por partidos de esquerda e centro-esquerda. Passando em seguida pelo poder legislativo, que toma todas as decisões no Brasil, Câmara de Deputados e Senado, que até hoje ainda são dominados pelos líderes da chamada velha política. Ele também teria que enfrentar grande parte do poder judiciário, começando justamente pelos poderosos tribunais superiores, e enfrentar o interesse das grandes empresas que sempre foram beneficiadas pelos governos corruptos que passaram pelo Brasil. E por fim, Bolsonaro teria que enfrentar um dos seus piores inimigos, o chamado quarto poder, a mídia. Nesse vídeo nós vamos mostrar quais são os principais desafios que o governo Bolsonaro está enfrentando para tentar colocar o país de volta nos trilhos.
E você vai entender por que não é tão fácil assim vencer essa guerra que ainda está sendo travada. Idolatrado por seus eleitores e odiado pela oposição, Jair Messias Bolsonaro assumiu a presidência sem imaginar todos os desafios que teria que enfrentar em seu governo. Bolsonaro assumiu um país completamente destruído pelos 13 anos de administração do Partido dos Trabalhadores, que foram responsáveis por orquestrar alguns dos maiores escândalos de corrupção da história mundial. Dilma Rousseff, que recebeu seu impeachment em 2016, entregou o país em uma das piores situações econômicas e sociais de todos os tempos da nossa história. Os números que vou apresentar a seguir são apenas uma amostra da herança deixada pelos governos do PT para Jair Bolsonaro. A inflação ao final do governo Dilma era de 10,7%, a maior taxa desde o governo de Fernando Henrique Cardoso em 2002. A taxa de desemprego era de 10%, um aumento de 38% em relação ao ano anterior, ou seja, cerca de 2,8 milhões de pessoas perderam o emprego em apenas um ano. Em 2015, o país tinha uma dívida pública de 2,8 trilhões de reais, 21,5% superior à de 2014. A parcela do PIB destinada ao investimento era de 2%. Paraguai e Peru, por exemplo, investiam 11% naquele período. A renda média do trabalhador durante o governo Dilma caiu 3,7%. A produção de bens de capital, máquinas e equipamentos teve queda de 24%. Com a atividade industrial como um todo tendo diminuído 11%. Nessa época, a indústria utilizava apenas metade de sua capacidade produtiva. A participação da indústria no PIB era de 17% em 2002, antes do PT assumir com Lula no governo. Ao final do governo do PT, estava em apenas 9%. Dilma entregou a Petrobras com um prejuízo de 34 bilhões de reais e com suas ações tendo perdido 55,6% do valor. Nos últimos 2 anos de seu governo, a Petrobras demitiu 170 mil funcionários. O rombo nos fundos de pensão de empresas controladas pelo governo foi de 47 bilhões de reais, a serem cobertos pelos funcionários dessas estatais. Apesar de ter como slogan Brasil, Pátria Educadora, a realidade era bem diferente da propaganda do governo do PT. Em seus últimos anos de governo, Dilma cortou 40% nas verbas do Ministério da Educação, o que gerou em 2015 o colapso das universidades públicas. Nada menos do que 48 das 63 universidades federais interromperam suas atividades por falta de pagamento de salários e até por falta de condições de uso. Depois de 13 anos no poder, os petistas entregaram o país com apenas 32,8% dos jovens de 18 a 24 anos de idade frequentando escolas ou universidades. Na época em que o ministro da Educação era Fernando Haddad, a evasão escolar saltou de 7,6% para 16,2%. Mas os números podem ficar ainda mais assustadores. Em seu último ano de governo, Dilma cortou 75% da verba do CAPES e metade das vagas do Pronatec. No geral, Dilma cortou 9 bilhões da verba para a educação apenas em 2015. Mas a educação não foi a única área afetada pelo governo do PT. Apenas em 2015, Dilma cortou quase 12 bilhões do Ministério da Saúde. Durante seu governo, foram desativados 23,5 mil leitos do SUS, o equivalente a 7% do total. Cerca de 3,2 bilhões deixaram de ser repassados aos estados e municípios para serem utilizados na saúde. Dilma entregou um Brasil com cerca de 25% dos brasileiros vivendo na linha da pobreza,
No Nordeste, essa parcela era de 43,5%. O Brasil dos grandes avanços sociais promovidos por Lula e Dilma passou a ocupar a posição número 75 em 139 países no Índice de Desenvolvimento Humano e a primeira posição em número de assassinatos. Cerca de 13% dos casos registrados de assassinatos no planeta aconteciam em nosso país. Outra das bandeiras do PT era o programa Minha Casa Minha Vida. Mais de 40% dos imóveis adquiridos durante o governo Dilma foram devolvidos às construtoras. O déficit de moradia era de 6,4 milhões. Em seus últimos anos na presidência, Dilma ainda cortou cerca de 40% da verba do programa Minha Casa Minha Vida. Dessa forma, na época do seu impeachment, cerca de 4,7 mil obras financiadas direta ou indiretamente pelo governo federal estavam paradas. Além disso, nada menos do que 75% das maiores obras continham irregularidades como superfaturamento, direcionamento de licitação e falhas de projeto. Também é importante lembrar de todos que foram beneficiados no governo Dilma. Por exemplo, o BNDES despejou 1,2 trilhões de reais nas contas de grandes empresas, não por acaso todas envolvidas em esquemas de corrupção denunciados pela Lava Jato. Quase 2 bilhões foram para grandes empresários comprarem jatinhos executivos com juros subsidiados. Alguns exemplos foram o apresentador da Globo, Luciano Huck, e o governador de São Paulo, João Dória. Um levantamento mostrou que cerca de 90% das medidas provisórias assinadas por Lula e Dilma eram vinculadas a pagamento de propina. Estima-se que os valores repassados durante os governos petistas para o MST, para sindicatos, União Nacional dos Estudantes, ONGs, fundações e outros tipos de organizações possa ter ultrapassado os 5 bilhões de reais em média por ano. Apenas durante o governo de Lula, os bancos lucraram 9 vezes mais do que durante os governos do FHC. Entre 2002 e 2010, os 9 maiores bancos brasileiros expandiram seus lucros em 550%. Apenas o Itaú, que foi um dos patrocinadores das campanhas do PT, teve um lucro de 23,35 bilhões em 2015, o maior lucro anual de um banco registrado na história do país até aquele momento. De todos os projetos que conseguiram patrocínios culturais via Lei Rouanet, subsidiados pelos governos do PT, em média 50% dos recursos ficaram com artistas que lideraram as campanhas contra o impeachment ou que apoiaram os governos do PT em algum momento. Mas por que nós estamos aqui dedicando tanto tempo falando sobre os governos do PT em um documentário dedicado a falar sobre o governo Bolsonaro? Simples, porque não é possível compreender a situação do governo atual sem entender a herança que foi deixada pelo governo anterior. E muito do que nós vemos hoje sendo noticiado, principalmente em veículos de mídia de oposição, aqueles mesmos veículos que perderam aquela grande fatia de publicidade do governo, são informações relacionadas aos avanços sociais, econômicos e políticos deixados pelos governos do PT e aos problemas que surgiram como um passe de mágica apenas no governo Bolsonaro. Como se no primeiro ano de governo ele já fosse responsável por toda a situação econômica e social que o Brasil estava passando. Esses dados que eu apresentei aqui foram apenas uma pequena amostra de tudo que foi deixado de negativo como herança pelos governos de Lula e Dilma Rousseff. Os escândalos de corrupção descobertos nos últimos anos envolvendo principalmente partidos de esquerda, além de políticos de diversas legendas de centro e centro-esquerda, foram responsáveis pelo surgimento de um novo movimento no Brasil. Pela primeira vez em décadas, a população se reunia de forma espontânea, movidas por um ideal e não manipuladas por partidos políticos.
Apoiados por um discurso liberal, conservador e anti-esquerda, milhões de brasileiros começaram a se mobilizar através de grupos e comunidades nas redes sociais e aplicativos. E no centro de todo esse movimento, um candidato em especial ganhou um grande destaque: Jair Messias Bolsonaro. Como deputado federal durante 28 anos, Bolsonaro era conhecido principalmente pela sua posição radical e por suas constantes declarações polêmicas, mas também por nunca ter sido relacionado a nenhum caso de corrupção. Em meio a uma crise generalizada de confiança nos políticos mais populares, Bolsonaro surgiu como uma opção viável para a presidência do Brasil e começou a crescer nas pesquisas espontaneamente, sem o apoio da mídia de massa e com pouco apoio político. Ao perceber essa onda de popularidade, muita gente começou a se aproximar, ou mesmo usar o seu nome em suas campanhas extraoficialmente. Boa tarde, Brasil! É isso! Holiday, muito obrigado, MBL. Gente de valor, gente de luta. Eu tô aqui com a bandeira verde e amarela. Essas são as cores do Brasil. Eu não tive nenhuma dúvida em defender a partir do término do primeiro turno. Não tive dúvida nenhuma de assumir o lado de quem defende o Brasil. Eu defendo o Brasil com Bolsonaro presidente do Brasil. Dessa forma, a mesma onda de direita que elegeu Bolsonaro também levou ao poder 12 governadores e dezenas de deputados e senadores. Grande parte deles eleitos utilizando diretamente o nome de Bolsonaro, apesar de não ter seu apoio oficial. Durante sua campanha, teve também o apoio de movimentos que se intitulam suprapartidários de direita, como o Vem Pra Rua e Movimento Brasil Livre, o conhecido MBL, que apesar de não serem partidos políticos, também elegeram muitos de seus líderes como vereadores, deputados e senadores. Apenas em seu partido na época, o PSL, 52 deputados federais foram eleitos, tornando a segunda maior bancada da Câmara. A sigla só perdia para o PT, que teve 56 candidatos eleitos. Nas eleições anteriores, em 2014, o PSL só tinha conseguido emplacar um deputado federal, e o PT, nesse ano, contava com 70 deputados. Ao iniciar sua gestão, Bolsonaro já contava oficialmente com o apoio de 222 deputados federais e 23 senadores. Porém, todo esse apoio durou pouco. Após assumir a presidência, Bolsonaro recusou-se a lotear cargos públicos, promoveu demissões em massa de cargos comissionados contrários à sua ideologia e começou a nomear para ministérios e para a direção de estatais um quadro técnico, além de diversos generais, o que desagradou muitos que esperavam que após as eleições ele entrasse no velho jogo político. Logo após o início do governo, muitos desses apoiadores também começaram a mudar de lado e se posicionar como oposição ao governo Bolsonaro pelos mais diversos motivos. Outros foram afastados pelo próprio presidente, por se posicionarem contra medidas defendidas por ele, ou mesmo por estarem envolvidos em polêmicas ou denúncias. Alguns dos principais aliados que se tornaram oposição ou até mesmo inimigos de Bolsonaro foram, em primeiro lugar, Gustavo Bebiano. Presidente nacional do PSL, foi o braço direito de Jair Bolsonaro durante sua campanha e responsável pela distribuição dos recursos do partido durante as eleições de 2018 para os demais candidatos da legenda. No governo, chegou a ser nomeado como ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República. Mas devido a denúncias de irregularidades na distribuição do fundo eleitoral a candidaturas laranjas, a imagem do então ministro ficou desgastada no Palácio do Planalto. Sua posição no governo ficou insustentável quando ele foi chamado de mentiroso por Carlos Bolsonaro e decidiu então divulgar áudios de conversas com o presidente. Bebiano acabou demitido no dia 18 de fevereiro e se desligou do PSL oficialmente em junho. Em seguida temos Luciano Bivar, atual presidente do PSL,
e que entrou em crise com Bolsonaro após um vídeo em que o presidente da República aparecia afirmando que o deputado estava queimando pra caramba. Bolsonaro se referia ao caso chamado de Laranjal do PSL, que foi revelado pela Folha de São Paulo em uma série de publicações. Bivar foi acusado de criar candidaturas falsas para desviar dinheiro do fundo partidário. O esquema deu início a uma crise na legenda e desgaste entre o grupo de Bivar e de Jair Bolsonaro, que acabou deixando o partido. Outro candidato que surfou na onda bolsonarista foi Alexandre Frota, ex-ator pornô que afirmava ser o fundador do Movimento Brasil Livre, fato que é questionado pelos atuais membros na Justiça. Frota começou a se destacar no cenário político em maio de 2016, quando entrou com um pedido e apoiou o impeachment de Dilma Rousseff. Em maio de 2018, apoiou também a greve dos caminhoneiros no Brasil. Ainda naquele ano, lançou sua candidatura a deputado federal pelo PSL, pelo estado de São Paulo, também aproveitando a onda bolsonarista. Já eleito deputado, em agosto de 2019, foi expulso do PSL, depois de criticar abertamente Bolsonaro nas redes sociais. O deputado era contra a nomeação de Eduardo Bolsonaro, o filho 03 do presidente, para a Embaixada do Brasil nos Estados Unidos, e se absteve também na votação do segundo turno da reforma previdenciária. Depois de fazer parte da chamada tropa de choque do presidente, Frota acabou entrando para o PSDB e hoje é um dos maiores críticos do governo. Eu vou dizer ontem para todo mundo que eu vou fazer campanha por esse homem chamado Jair Messias Bolsonaro até o último segundo que a lei me permitir. Em São Paulo, no Espírito Santo, no Sul, no Nordeste, onde for. Tô viajando, gastando sola de sapato e saliva. Mas eu tenho certeza que a surra que a gente vai dar nas urnas dessa esquerda vai ser... Temos também Joyce Hasselmann, ex-líder do governo no Congresso, antes bolsonarista de primeira ordem e removida do cargo pelo presidente na crise que rachou o PSL. Joyce apoiou o deputado delegado Valdir, de Goiás, como líder do partido na Câmara, enquanto Bolsonaro tentava dar ao filho Eduardo a liderança. Depois disso, ela entrou em atrito direto com os filhos do presidente. Joyce os acusou de conduzirem uma milícia digital para atacar opositores do governo. Porém, ela mesma acabou tendo áudios vazados onde era acusada de solicitar para sua assessoria a criação de perfis nas redes sociais para defendê-la. Acabei de chegar em São Paulo, cheguei há pouco para umas entrevistas, mas podia falar com a turma aí para fazer vários perfis e entrar de sola no Twitter, especialmente Instagram, porque eles estão botando todas as milícias lá e os robôs para cima de mim, entendeu? Na ala militar, quem se destacava era o general Santa Cruz, que acabou demitido por falta de alinhamento político e ideológico. Também pesaram contra ele os problemas de articulação no Planalto com o Congresso, já que Santa Cruz era um dos responsáveis por essa função. O general foi demitido da Secretaria do Governo em 13 de junho de 2019. Segundo a mídia, ele teria sido uma das vítimas do chamado Gabinete do Ódio. Porém, o ex-ministro evita fazer comentários sobre o governo ou sobre o presidente. Outro membro importante nessa história é o deputado delegado Valdir. Ele acusa o Planalto de articular sua queda da liderança do partido na Câmara para substituí-lo por Eduardo Bolsonaro. Valdir pertence ao grupo que apoia Luciano Bivar, presidente nacional do PSL. Entre os governadores, temos dois nomes muito importantes: o ex-juiz Wilson Witzel e João Dória. Wilson Witzel é ex-governador do Rio e recebeu o impeachment após acusações de participação em esquemas de corrupção. Ele também foi um dos 12 governadores eleitos utilizando o nome de Bolsonaro. A imprensa tentou aproveitar o fato de Witzel ter sido eleito na onda do bolsonarismo, tentando atribuir ao presidente algum tipo de participação ou envolvimento nos esquemas de Witzel. Bolsonaro, na época, chegou a afirmar:
Minha vida virou um inferno após a vitória de Witzel. João Dória, ex-prefeito de São Paulo, utilizou durante a campanha de 2018 o slogan Bolso Dória. Isso o ajudou o governador de São Paulo a conquistar o seu cargo. Após a vitória, Dória começou a preparar o terreno para concorrer à presidência em 2022 e passou a se posicionar como inimigo político de Bolsonaro. Entre as pessoas mais próximas do presidente, também existem dois nomes muito importantes. O primeiro é Paulo Marinho, um empresário que ajudou a eleger Bolsonaro e se afastou do governo logo depois da eleição, em outubro de 2018. Atualmente, ele é o atual presidente do PSDB do Rio de Janeiro e pretende colocar Dória no Palácio do Planalto. O segundo nome é Sérgio Moro, ex-juiz federal e ex-ministro da Justiça, que anunciou sua demissão após 1 ano e 4 meses no primeiro escalão do governo do presidente Jair Bolsonaro. Sérgio Moro teve uma participação muito importante durante o governo e sempre foi considerado um super-ministro. Mas, segundo ele, sua demissão foi motivada pela decisão de Bolsonaro de trocar o diretor da Polícia Federal, Maurício Valeixo, indicado ao posto por Moro. Moro deixou o governo fazendo diversas acusações contra Bolsonaro, mas nunca conseguiu comprovar nenhuma delas. Acabou desmoralizado e perdendo apoio político. Também se tornaram oposição ao governo os movimentos Vem Pra Rua e Movimento Brasil Livre, o MBL, e por consequência, todos os seus representantes no Congresso e no Senado. Em 2020, Bolsonaro percebeu que não teria reais aliados ideológicos dispostos a ficar ao seu lado e defender seus projetos por convicção. E após muitas críticas da mídia e de políticos de oposição que afirmavam que ele não sabia fazer política, começou a se aproximar do chamado Centrão para conseguir novamente governabilidade. Segundo Otto von Bismarck, um dos estadistas mais importantes do século XIX na Alemanha, política é a arte do possível, é a arte de você escolher entre o desagradável e o desastroso. E um presidente não pode governar sozinho, ele depende sim do Congresso, do Senado e do Judiciário. Quando Bolsonaro perdeu seus mais importantes aliados, precisou recorrer a outros grupos políticos que pudessem apoiá-lo nas reformas necessárias. Apesar de muitas críticas de que ele está negociando com o Centrão, com os velhos políticos corruptos do Congresso, Bolsonaro e o seu governo sabem que não podem cometer nenhum erro, pois eles estão com todos os olhos ao seu redor. Então é muita ingenuidade acreditar que eles estejam promovendo algum tipo de corrupção para atingir os seus objetivos, pois é justamente isso que os seus inimigos estão esperando. Os velhos políticos também tiveram que se adaptar à nova realidade e aprender a negociar com o capitão Bolsonaro. Dessa forma, Otto von Bismarck estava certo novamente. O Centrão também teve que escolher entre o desagradável e o desastroso. A imprensa, ouça o povo! Ouça o povo! Para de fazer politicalha contra o Brasil. E vou falar sobre essa patifaria da Folha de São Paulo daqui a pouco aqui. Só isso e mais nada. Continua falando. Governar um país sem o apoio da mídia é um grande desafio. Governar sendo considerado um inimigo pela mídia é um desafio maior ainda. Bolsonaro nunca foi muito popular com os veículos de comunicação e com a imprensa brasileira. Seu posicionamento polêmico, aliado ao pensamento conservador, geravam boas pautas para um jornalismo parcial, que normalmente divulgava apenas os trechos de suas falas que os interessavam. Um caso muito conhecido foi a briga com a deputada Maria do Rosário. A discussão começou quando Bolsonaro a criticou devido a mesma estar defendendo um estuprador e assassino. A resposta dela foi atacá-lo covardemente com acusações de que ele era um estuprador. Ao revidar, Bolsonaro respondeu que nunca estupraria a deputada, e apenas essa parte da discussão teve repercussão na mídia.
gerando depois até mesmo um processo que quase impediu sua candidatura à presidência. A mídia brasileira é composta quase em sua totalidade por jornalistas de esquerda, e a maior parte das emissoras de TV, rádios e jornais são de propriedade de políticos ou indiretamente de suas famílias ou aliados. Os mesmos políticos que sempre se posicionaram contra o deputado Bolsonaro. E os mesmos políticos que foram prejudicados com a sua vitória para a presidência. Além disso, logo no início do seu governo, ele bateu de frente com importantes veículos de imprensa, reduzindo radicalmente o orçamento publicitário do governo. Isso criou um impacto muito grande no faturamento dessas empresas. Também começou a se recusar a dar entrevistas para alguns jornais e passou a fazer seus pronunciamentos oficiais em lives pelas redes sociais e não mais nas mídias tradicionais. Com faturamentos menores e com parte da população revoltada boicotando suas publicações e programação, muitos veículos de mídia começaram a demitir funcionários e jornalistas, cortar custos e reduzir salário dos que restaram. Não precisamos dizer qual o resultado de tudo isso. Grande parte do jornalismo se voltou a um objetivo em comum: derrubar o governo de Jair Messias Bolsonaro. A guerra foi declarada em ambos os lados. Bolsonaro atacava com cortes de orçamento ou desmascarando as mentiras publicadas, e a mídia contra-atacava produzindo cada vez mais narrativas que pudessem colocar a população contra o governo, e em especial contra o presidente. A partir daí, começamos a acompanhar notícias focadas em qualquer deslize ou frase de efeito do presidente. Acusações infundadas, tentativas de relacioná-lo a qualquer tipo de crime ou escândalo, direta ou indiretamente. Mas quase nenhuma matéria falando sobre os avanços do governo ou sobre suas obras realizadas. Precisamos lembrar também que o governo Bolsonaro é o primeiro em décadas que se posiciona como um governo de direita, apesar de ser acusado pela mídia de oposição de ser fascista e de extrema direita. Governos de direita são identificados por serem compostos de conservadores, democratas cristãos, liberais e nacionalistas. Por outro lado, governos fascistas têm entre suas principais características serem antiliberalismo e anticonservadorismo. O Manifesto Fascista, proclamado em 1919 por Alceste de Ambris e Felipe Tommaso Marinetti, defendiam objetivos nacionalistas e autoritários para a criação de uma estrutura econômica regulada pelo governo. Ou seja, um dos princípios do fascismo é a estatização, é o poder totalitário do Estado. Defendiam também que os trabalhadores tivessem representantes no alto escalão administrativo das indústrias e que os sindicatos tivessem o mesmo poder decisório que os executivos do setor industrial e os funcionários públicos. Ou seja, os fascistas praticamente inventaram o sindicalismo. O Manifesto Fascista também exigia o confisco da propriedade de todas as instituições religiosas, bem como a estatização da indústria de armas. E não parava por aí. Os autores do Manifesto Fascista também defendiam a criação de um sistema corporativista de conselhos nacionais, semelhantes aos sovietes dos comunistas. Esses conselhos seriam formados por especialistas eleitos por suas respectivas organizações profissionais, os quais teriam poderes legislativos em suas respectivas áreas. Também exigiam um pesado imposto progressivo sobre os lucros e os ganhos de capital, com o intuito de expropriar uma fatia de toda a riqueza dos capitalistas. O fascismo também propunha falar a novilíngua de George Orwell. Todos os livros didáticos do nazismo ou fascismo faziam uso de um vocabulário pobre e de síntese elementar, a fim de limitar os instrumentos para um raciocínio complexo e crítico. Resumindo, se analisarmos todas essas características, elas se encaixam perfeitamente nos partidos de esquerda brasileiros, e não em Bolsonaro e seu governo.
Porém, a esquerda brasileira e seus representantes na mídia utilizam como estratégias de guerra conceitos básicos do comunismo, a destruição de reputação de seus adversários e a frase atribuída a Vladimir Lenin: xingue-os do que você é, acuse-os do que você faz. A guerra entre a mídia e o governo continua, e ainda é muito cedo para concluirmos quem está ganhando e quem está perdendo. Com o apoio da mídia esquerdista, parlamentares e o judiciário promovem uma verdadeira ditadura em nosso país. E essa é a batalha mais difícil para o governo. Projetos são barrados no Congresso ou no Senado. Reformas como administrativa e tributária são levadas em banho-maria e sofrem grandes modificações em seu percurso, perdendo os objetivos iniciais. O Supremo Tribunal Federal, composto por maioria dos magistrados indicados pelo PT, se tornou um tribunal de inquisição. Atropelando a Constituição que deveriam defender, eles investigam, julgam, defendem e atacam de acordo com suas conveniências ideológicas. Com poder sobre o Congresso e sobre o Senado, a única força atualmente que pode barrá-los é o Exército, a mando do chefe supremo das Forças Armadas, Jair Messias Bolsonaro. Como vocês sabem, essa história não termina por aqui. O governo continua e em 2022 teremos eleições novamente. E o risco da esquerda voltar ao poder é cada vez mais iminente. Se você gostou desse documentário, inscreva-se aqui no canal. Isso nos ajuda a produzir ainda mais vídeos como esse e continuar contando essa história. Compartilhe também com seus amigos, curta o vídeo e aproveite para assistir os outros documentários que já foram publicados. Abraço e até os próximos vídeos.